Amém? Bom, irmãos, eu quero tratar de um tema hoje aqui, porque eu assisto uma rádio, eu ouço uma rádio chamada Rádio Câmara, e eu tenho ouvido algumas coisas de algumas pessoas que se dizem evangélico pelaquela rádio. Hoje todo mundo quer ser evangélico. Todo mundo gosta de ser evangélico hoje. A Bíblia diz que foi na Antioquia que foram reconhecidos os primeiros cristãos. Parece que nós abrimos mão desse título, né? Não quer ser mais cristão, quer ser evangélico. O grande problema é que eu vejo que muitos evangélicos parece que distorcem, porque ser evangélico parece que dá alguma segurança, ou não sei se dá status, ser evangélico. Eu gosto de ser cristão. Mas além disso, quando nós somos chamados para trazer a palavra, o pregador ele entra num processo de luta interna, porque ele precisa trazer para o altar, para o púlpito, aquilo que Deus quer que fale. E a gente fica atento a todos os movimentos, a tudo que se fala. E o tema que eu vou trazer hoje, eu fui ouvir muito essa palavra durante toda a semana, que foi a palavra discípulo. E nós vamos tentar entender aqui a questão do discípulo, principalmente o preço do discipulado. Então, a palavra discípulo é a palavra que diferencia o crente do verdadeiro crente. Amém? E eu quero distinguir, antes de tudo aqui, o que é, na verdade, a diferença entre discípulo, apóstolo e profeta. E é claro que eu fui fazer a minha pesquisa, que isso não está na minha cabeça. Discípulo, originalmente, eram considerados estudantes ou seguidores dos rabinos ou filósofos. Eles o seguiam com a responsabilidade de praticar os ensinos do seu mestre, transmitindo por gerações. Era o discípulo. Principalmente depois do cativeiro, houve muito isso, a questão do discipulado. Alguns jovens e algumas pessoas procuravam o rabino ou seu mestre para se inteirar mais da palavra de Deus. E, em tese, o discípulo copiava o mestre. E não é em vão que Paulo insiste em dizer: sejam meus imitadores. A gente só tem que tomar cuidado com que tipo de discipulador a gente tem que imitar. Mas, em regra, o discípulo deve imitar o mestre, o bom mestre. O apóstolo, ao pé da letra, é aquele que é o mensageiro enviado ou comissionado de uma tarefa. De acordo com os costumes, principalmente do judaísmo palestino, gozava de toda a autoridade da pessoa que o designava, ou seja, a mesma autoridade do mandatário. E a gente vê que depois que os discípulos passam a ser apóstolos, são chamados de apóstolos, eles são revestidos de toda a autoridade. Tecnicamente, porque não na mesma autoridade de Jesus Cristo. E segundo meu professor hebraísta Pedro Moura, ele dizia: os apóstolos, assim como Cristo, tinham o poder até de matar se quisesse. Tinha todo o poder do mandatário. Você vê que não é qualquer um que pode ser apóstolo. Por isso que hoje não existe mais apóstolo. Alguns querem até ser, né? Mesmo que do lado oposto, mas quer ter o apostolado. E o profeta é aquele que fala em nome de Deus. Também pode ser um evangelista. Ele tem uma tarefa. Muitas vezes, principalmente no Antigo Testamento, era anunciar as correções e os planos de Deus para determinado grupo, determinado povo. Mas nós vamos nos preocupar hoje com os discípulos. Ok? Eu queria orar antes de tudo para a gente começar aqui a adentrar no nosso tema. Amém? Queria que a igreja se levantasse e vou orar para que o Senhor tome a primazia do nosso ser. Oh Deus, Senhor de toda bondade, estende os teus braços sobre nós, Pai. Mantenha a nossa esperança, Deus, na volta do teu filho. Cremos no teu poder, na tua misericórdia, na tua graça sobretudo. Ó Deus, estou aqui diante do Senhor e da tua igreja para trazer a tua mensagem. Nós pedimos, Deus, eu também te peço que eu não fale de mim mesmo,
Como eu disse, é um processo trazer a palavra para o Senhor. Porque a gente se preocupa com as cabeças que vão ouvir esta mensagem. E o Senhor não é um Deus de confusão. O Senhor é um Deus de paz, um Deus de união. E se o Senhor tem misericórdia de nós, desta casa, de tudo isso aqui se encontram, Deus, querendo ouvir a tua mensagem. Nós te agradecemos por este momento, pedindo ao Senhor que derrame o teu espírito agora em nós. Que o Senhor faça presente, como é a tua promessa, que onde tiver 2 ou 3, aí o Senhor estará presente. Eu te agradeço, na minha pequenez, Deus, na minha miudez, sabendo que é para a tua glória que estamos aqui neste lugar. Nós te agradecemos por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos, pode se acomodar. Então, como eu tinha dito, irmãos, ser discípulo não é apenas ser seguidor de Jesus Cristo. Porque qualquer um quer seguir Cristo. Eu falei isso lá em Itapecerica essa semana, que num dia eu estava evangelizando e eu abordei um casal com a seguinte pergunta: vocês conhecem a história de Cristo? E eles responderam sim. E continuaram andando. E eu insisti e perguntei: vocês conhecem também o Cristo da história? E eles pararam. E aí eu comecei a conversar com eles. E dessa conversa saíram algumas perguntas em relação aos crentes, do comportamento dos crentes, dos vizinhos que eles tinham, que não pareciam crentes, mas consideravam crente. E eu me lembrei disso também. E aí a gente tem que destacar a diferença daquele que é crente, porque a Bíblia diz que até o diabo crê, estremece, portanto o diabo também é crente. Nós também somos crente porque cremos, confessamos, mas temos que ser mais do que isso. Temos que ser o quê? Discípulos. E o discípulo faz o que o mestre manda. O discípulo imita o mestre. E tem que imitar em tudo. E aí nós começamos ali com a chegada do Senhor Jesus Cristo, em Mateus 4, 18, 21. Deixa eu pegar aqui a minha Bíblia para ler. Em outras passagens, tem Marcos 1,16, tem Lucas 4, mas eu quero ler só Mateus 4, 18. É quando Jesus começa a recrutar os seus soldados. Marcos 4, 16. Mateus, só para nós. Mateus 4, 16, deixa eu ver se é isso mesmo, meu irmão. 4, 18 a 21. Mateus 4, 18 a 21. E alguns títulos têm a chamada dos discípulos, outros primeiros discípulos. Como eu já disse antes, título não faz parte da Bíblia. É que o autor, o redator coloca para facilitar a nossa vida. Mas título não faz parte da Bíblia. E Mateus 18 a 21 começa contando a história dos primeiros recrutamentos de Jesus. Diz assim: e Jesus, andando ao longo do mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, dos quais lançavam a rede no mar, porque eram pescadores, não é pecadores não. E disse-lhes: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Essa foi a convocação. Eles, pois, deixando imediatamente as redes, o seguiram. E passando mais adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, seu irmão João, no barco com seu pai, Zebedeu, consertando redes, e os chamou. E deixando-os imediatamente, seu pai o seguiram. E aí vai, percorria toda a Galiléia, e assim fazia. Essa narrativa está lá em Marcos 1, e aí Jesus começa o processo de recrutar homens para que se tornassem discípulos dele. Aí Jesus começa a percorrer toda a Galiléia com esses homens, trazendo esses homens a reboque. É claro que isso tinha um propósito. Treinamento homem a homem ali. E a Bíblia diz que ele começa a percorrer ensinando, pregando o evangelho e também curando. Ali começa um treinamento de um discípulos que a gente sabe no que é que vai dar mais tarde. Ali começa um processo de treinamento prático e teórico com aqueles homens de 3 anos, 3 longos anos. E em todo esse processo, quem conhece os evangelhos
sabe tudo o que Jesus fez e o que esses homens presenciaram. Eles viram o milagre acontecer, eles viram Jesus agir. A formação do discípulo, teoria e prática. E mais importante ainda, os treinamentos. A missão dos 12, o primeiro treinamento para os discípulos, depois de verem cura, expulsão de demônios, e tantas coisas viram, e aí, num determinado momento, o Senhor chama e diz: olha, vocês vão agora para os gentios, vão, preguem. Primeiro treinamento. E Lucas vai narrar a missão dos 70, onde eles ficam alegres pelas maravilhas que ele vê, que eles fazem, que até o próprio Jesus diz assim: eu vi Satanás caindo do céu como raio. E eles ficam alegres. Tudo isso parte do treinamento. Jesus diz: não fique alegre porque vocês têm esse poder, fique alegre porque seus nomes estão escritos no reino dos céus. E aí vai toda essa trajetória. Foram muitos sermões. A preparação de discípulos requer muita coisa, viu, irmãos? O verdadeiro a formação de um bom discípulo. Foram muitos sermões, muitas demonstrações de poder do lado daqueles homens que pouco sabiam para onde ia, o que tinha e o que fazia. E eles deviam ser diligentes nisso, né? Muito aprendizado. Como eu disse, a teoria e prática continuamente. E foi assim, até o dia em que Jesus morreu. Esses homens, esses 12 homens, passaram por esse treinamento de discipulado. Os discípulos precisariam passar por isso, né? Aprendendo com ele. Foi um tempo considerável de preparo. Hoje em dia a gente faz um discipulado na igreja. Algumas igrejas adotam 3 meses, 2 meses, algumas adotam 6 meses e algumas até 1 ano. É claro que não é o mesmo discipulado, porque nós, como discipuladores, não temos a mesma capacidade do Jesus de curar e fazer aquelas coisas. O discipulado é em cima da palavra de Deus. Mas aqueles homens presenciaram tudo aquilo e percebam que mesmo vendo Jesus curar, Jesus expulsar demônio, quando Jesus falava que ia morrer, eles não tinham ainda acreditado naquela palavra. Era difícil, andando com o mestre. Apesar de andarem lado a lado, os discípulos tinham grande dificuldade de compreender certas coisas que Jesus dizia. É assim somos nós quando fazemos discipulado. A missão de Jesus era morrer. Mas como aquele povo tinha em mente que o libertador, não seria o libertador espiritual, seria político, eles não conseguiam entender que aquele libertador iria morrer. Então eles andavam de fato perto com Jesus, mas ainda não entendiam. Isso só veio acontecer após a morte e pior, ou melhor, após a ressurreição. Vejam quanto tempo eles demoraram para começar a compreender o ministério do mestre. Durante todo o tempo, Jesus falando que ia morrer, chega até uma hora que Pedro não concorda, Jesus diz: para trás de mim, Satanás, porque Pedro era um daqueles que não segurava a língua. E a gente vê que depois da ressurreição, como aquela expressão, caiu a ficha dos apóstolos, dos discípulos. Agora sim, ele ressuscitou. Agora é verdade. E o que muda a cabeça dos apóstolos, percebam, é a ressurreição. A disposição mental agora dos apóstolos muda. Eles agora começam a entender quem eles são, o que devem fazer, para quem deve fazer. O ponto de partida, de mudança de mente, foi a ressurreição do Senhor. Porque até a morte, eles ainda não tinham acreditado. As coisas mudam na cabeça deles a partir da sua ressurreição. E aí ele diz assim: agora sabemos quem somos, o que devemos fazer, o que teremos que suportar, que foi advertido, e por amor a quem teremos que morrer. Isso entrou na cabeça do discípulo, a partir da ressurreição. E agora, vamos destacar aqui um texto de Lucas 14, e é o texto-chave que eu trouxe para a gente entender. Lucas 14, a partir do verso 25. E como eu disse, o título pode variar. Na minha está assim: a parábola acerca da denúncia.
Em algumas pode estar o preço do discipulado, né? A negação para servir a Jesus, depende. Todos abriram sua Bíblia? Eu vou ler o texto todo, é do 25 a 35, depois a gente volta ponto a ponto, ok? Eu queria ter a Bíblia NVI, mas eu não trouxe, eu uso no tablet, mas meu tablet está aqui só esperando a hora. Posso ler? Parábola acerca de renúncia, ou o preço do discipulado. O verso 25 diz assim: ora, iam com eles grandes multidões, e voltando-se a eles, disse-lhes, 26, se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, a mulher, e filhos, e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. O 27, quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Pois, qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas para ver se tem com que acabar? O 29. Para não acontecer que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos que a virem comecem a zombar dele. O 30, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. O 31, o qual é o rei que, indo entrar em guerra contra outro rei, não se senta primeiro a consultar se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. O 32, no caso contrário, enquanto o outro está longe, manda embaixadores e pede condições de paz. O 33, assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Aí ele faz aqui uma alegoria com o sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, insosso, sem gosto, né? Com que há de se restaurar-lhe o sabor? Não presta nem para a terra, nem para o adubo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, essa parábola que Jesus conta, porque ele falava em parábolas, porque em determinado momento, quando ele está no meio dos judeus, os judeus começam a afrontá-lo, porque ele era muito claro no que ele falava. E a partir de determinado momento, ele começa a falar em parábola, porque os judeus não entendiam essa linguagem da parábola. Agora, aqueles homens simples entendiam muito bem o que Jesus quer dizer parcialmente. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este voltando e disse, se alguém quiser... Algumas Bíblias dizem assim, não tem aborrece não. Se alguém vem a mim e ama seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus, atraindo a multidão, adverte sobre a condição imprescindível de ser um discípulo. Negar pai, negar mãe, na verdade, deixar pai, deixar mãe. Ele faz aqui uma espécie de filtro. Você quer me seguir? Você não tem apego nenhum à sua família? É um chamamento, a reflexão à razão. Porque muita gente segue a Cristo sem refletir. E a razão não pode estar desconectada da fé. A razão e fé caminham juntas. Sempre. Por isso que muita gente diz no meio do caminho. Elas devem andar juntas. A pergunta é, aquela multidão, vocês querem mesmo me seguir? Já calcularam as perdas e os danos que vocês vão ter em me seguir? Vocês têm certeza que querem ser meus discípulos? Pergunta desse tipo assim, né? São capazes de me acompanhar até o fim? Aí do verso 28 e 31 vai justificar isso. Ou seja, vocês já pararam para ver quem você está seguindo? Você lembra do escriba que perguntou, Senhor, o que eu faço para te seguir? Aí Jesus diz, olha, eu não tenho onde dormir, não tenho que beber todo dia, não tenho garantia de nada. Você quer me seguir? O escriba vai embora. O jovem rico faz a mesma coisa. Senhor, o que eu faço? Já faço tudo, já cumpro a lei. Eu posso te seguir, Jesus. Falta uma coisa para você. Se desfaça de tudo que você tem e venda dos pobres. O que aconteceu? O apego às riquezas. É o apego a essas coisas
que nos separa tanto de seguir Jesus. Jesus está dizendo aqui: eu sou prioridade para quem me segue. Eu sou a prioridade da prioridade da prioridade para quem me segue. Ele disse: eu vim para pôr em distinção pais contra filho, filho contra os pais. Porque se alguém da família se converte, muitas vezes enfrenta a luta. Ele veio. Tem famílias que têm várias denominações na mesma casa. E muitas vezes um é expulso, porque não professa a mesma fé que os outros. Então, Jesus diz: eu sou prioridade. E você precisa, antes de me seguir, pensar no que você está fazendo. Não é por emoção, não é por sentimento. Existe uma razão para que seguimos Jesus. Aí eu fiz uma anotação aqui. Tem um autor chamado John Stott. Ele tem um livro chamado Crer é Também Pensar. Alguém já leu? Se não leu, leiam, que é interessante. E ele cita um autor chamado John Mackay. E diz o seguinte, coisa interessante. Aquelas pessoas queriam comprometimento, né? Se eu quero seguir Jesus, eu quero me comprometer com ele. Ele diz: comprometimento sem reflexão é fanatismo em ação. Se você vai se comprometer sem saber aonde você está se metendo, você está sendo só fanático. É isso que ele diz. Por isso que eu falei que razão e fé têm que andar junto. E ele aí desdobra. Reflexão sem comprometimento é paralisia de toda ação. Você quis fazer, você quis seguir, mas você não se compromete. Você está paralisando sua própria ação. Ação do evangelho, provavelmente ação da igreja. Porque se você reflete, aceita, mas não se compromete, paralisou tudo. Quem não se compromete, não age. Eu me lembro aqui de uma missionária que pregou aqui no dia de missões, que ela disse que quem não se envolve, quem lembra, não se desenvolve. E é verdade, por isso que nós temos um monte de crentes, raquíticos na igreja, porque não se envolve. E eu concordo plenamente que quem não se envolve com a igreja, quem não se envolve com a obra, não se desenvolve. Discípulo se envolve. Em algum lugar, o que não falta é trabalho na obra do Senhor, principalmente lá fora. A gente sai para evangelizar, a gente sai em missões com um punhadinho de gente deste tamanho aqui. E pior, quase zero de homens no grupo, que é mais assustador. Depois se queixam que as mulheres estão dominando tudo. Se Deus não dissesse diferente, as mulheres tinham dominado praticamente tudo mesmo. E aí ele vai para o 27, vamos ler o 27, diz assim: aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Aí ele faz aqui, carregar a cruz era incumbência para um criminoso. Ele faz essa metáfora. E o criminoso, a condenação dele é levar a cruz passando pelo meio de uma multidão, sendo humilhado, cuspido. Jesus recebeu até a coroa de espinho, né? Esse era o sentido que Jesus estava falando com quem queria segui-lo. E é claro que ninguém gosta de ser comparado a um marginal, a um malandro, a um criminoso. Mas não é bem isso. Porque em se tratando de servir a Cristo, Paulo disse isso: nós nos tornamos a escória deste mundo. Paulo chega a dizer isso. O grande apóstolo disse que quando servimos a Cristo, a gente é visto como escória, como lixo. Alguém tem dúvida disso? A gente passa por humilhação e elas virão zombarias. Por quê? Porque o mundo nos odeia. João 15, 18, 20. E se o mundo vos odeia, odiou primeiro a Cristo. É por isso que ele diz assim: não pode o discípulo ser maior que o servo. Não pode o discípulo ser maior que o mestre. Porque se o mestre padeceu, foi humilhado, por que nós, como discípulos, não seríamos? Pode o discípulo ser maior que o mestre? Não, então vai passar pelas mesmas coisas, se necessário, ou inevitavelmente. Porque o mestre passou, o discípulo também vai ter que passar. Tomar a cruz significa enfrentar as dores e as humilhações da crucificação que era feita em Roma. A ideia é: quem quiser ser meu discípulo, entregue sua vida a ele
e suportando o preço da sua decisão e escolha. Por isso, quando alguém diz eu sou crente, eu digo, você é crente? Você pratica, você segue Jesus? Você aceita a humilhação? Você passa as suas provações? Muita gente gosta de ser crente, não sabe nem o que é ser humilhado. Paulo, no embate com os irmãos em Coríntios, ele mostra o perfil de quem de fato obedece ao mestre. Eu queria ler 1 Coríntios 4, 9 a 16. A igreja de Corinto era uma igreja que... Deixa eu ver se eu tenho aqui. 1 Coríntios 4. Primeira Coríntios 4, 9. Vou ler aqui. Olha o que Paulo vai dizer sobre ele e sobre os que eram com ele. Porque tenho para mim que nós, apóstolos, que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, tanto a anjo como a homens. Nós somos loucos por amor de Cristo e sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, falando aos coríntios, né? Vós ilustres e nós desprezíveis. Ele estava enfrentando uma discussão com os carnudos de Coríntios. Até a presente hora padecemos fome. Esse é o 10. E minha Bíblia aqui está no 11. Cadê o 12? Vou ter que abrir aqui, irmãos. Vou abrir aqui a minha Bíblia, porque a minha Bíblia aqui tem uma falha. Só um minutinho aí que eu vou pedir o socorro aqui. Cadê ela? 1 Coríntios. 1 Coríntios. Deixa eu abrir aqui. 1 Coríntios 4, 9. Deixa eu ver se é a mesma coisa, que tem alguma coisa fora de ordem aqui. A página. Vou ler. Na NVI. Porque parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o universo, tanto para os anjos quanto para os homens. Nós somos insensatos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Somos tratados brutalmente, não temos residência certa, não é isso? E trabalhamos arduamente com as próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Ao perfil do discípulo. Até agora tornamos-nos escória da terra, o lixo do mundo. Não escreva essas coisas para envergonhar vocês, mas para aconselhar como os meus filhos amados. É para ir até o quanto? Até o 18, né? Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois eu mesmo os gerei em Cristo, Jesus por meio do Evangelho. Portanto, suplico que se tornem meus imitadores. Por essa razão, estou enviando Timóteo, meu filho amado e fiel do Senhor, o qual trará a lembrança de vocês a minha maneira de viver em Cristo Jesus, que está de acordo com o que ensino por toda parte, em todas as igrejas. No entanto, alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitados. E aqui é Paulo chamando a atenção daqueles homens de Corinto, da igreja de Corinto, porque eles estavam rebeldes, eles estavam sendo influenciados por todo tipo de doutrina, eles estavam sendo dissimulados com o evangelho
e com o discipulado que recebeu do apóstolo Paulo. E isso acontece com muita frequência dentro das igrejas, né? As igrejas são muito suscetíveis a esse tipo de problema. Tanto que Paulo já começa dizendo, um diz que eu sou de Apolo, outro sou de Pedro, outro sou de Paulo, e a gente é de Cristo. Eu fico meio abismado quando eu vejo essas coisas acontecerem, mas isso foi avisado por Jesus Cristo que é misto que acontecesse. A gente até entende quando o mundo nos odeia. A gente entende. Eles não conhecem a Cristo. O que não é compreensível, você saber que tem irmão na sua igreja que te odeia. Isso não é compreensível. E a Bíblia nos adverte toda hora que a gente tem que amar o próximo, amar o nosso irmão. E a Bíblia diz que quem não ama seu irmão é o quê? É assassino. Se você não pode amar Deus que não vê, como é que pode? Se você não ama seu irmão que vê, como é que pode amar Deus que não vê? E isso ainda nos surpreende, embora tenhamos sido avisados que essas coisas todas aconteceriam dentro da igreja. Porque, como eu digo sempre, igreja não é lugar de perfeitos, é lugar de santos, aqueles que Deus separou. Separou também o joio para botar dentro dela. Amém? O 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta a calcular o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Não esqueça que isso aqui é uma comparação que ele faz. Porque não é com dinheiro que se segue Jesus. Ele está dizendo, você já calculou o custo de me seguir? Você calculou o preço que você tem que pagar? Sabe se com essa ideia que você tem de me seguir, você vai conseguir chegar até o fim, vai me acompanhar, você sabe pelo que eu vou passar, você sabe pelo que você tem que passar para me seguir. E muitos seriam perseguidos por causa do nome dele, não foi isso? Muitos serão perseguidos por causa do meu nome. E esse verso é de cunho metafórico. É o ensino de que devemos avaliar a nossa decisão em seguir o mestre. Repito, calcular perdas e danos. Nessa decisão não deve haver fruto da emoção, mas fruto da razão produzida pelo Espírito Santo. A gente precisa ver até que ponto a nossa decisão não vai continuar atrelada ao passado que ficou lá atrás. Porque muita coisa, se a gente não deixa, nos acompanha. A gente tem que deixar e não olhar para trás. É isso que Paulo vai dizer em Filipenses 3:2. Deixar para trás as coisas que lá ficaram. Eu agora sigo para um alvo. Se a gente ficar sempre lembrando daquilo que a gente tinha, daquilo que a gente negou por causa de seguir a Cristo, a possibilidade do primeiro desânimo você voltar lá é grande. E hoje o que a gente mais sofre no nosso dia a dia é desânimo. E às vezes desânimo que brota do nada. A gente não sabe nem de onde vem. Ou alguém aqui é super-herói? Alguém aqui nunca sentiu desânimo sem resposta? Já sentiu, Abraão? Porque é comum a gente sentir um certo desânimo, às vezes, sem resposta. Sentir angústia sem resposta. Você tem saúde, você tem emprego, você tem mulher, filho. Num dado momento da sua vida, você se sente pior dos piores. A escória do mundo. E você pergunta, Deus, por quê? De onde vem? O que é que me falta? A gente não sabe. Então, nesses momentos, se você está preso, se tem alguma coisa sua que você está preso no passado, você pode voltar ao vômito. Por isso Paulo disse, eu avanço para frente, esquecendo das coisas que para trás ficaram, não quero mais saber de mais nada. E olha que Paulo renunciou muito. Paulo era um homem judeu, com todas as possibilidades de se tornar um grande sacerdote, mas ele disse, olha, eu reputo tudo isso por perda, por amor a Cristo. Cristo seria agora a prioridade da vida dele. Eu vou ler Filipenses 3, 12 e 18. Prosseguindo para o alvo é o título. Não que eu já tenha obtido tudo ou já tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso
que eu mesmo já tenho alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para a questão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, olha a palavra-chave, que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Seja como for, vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos no mesmo exemplo. Observem o que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês, padrão da Bíblia. Pois, como já disse repetidas vezes, agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigo da cruz de Cristo. Tem gente na igreja vivendo como inimigo da cruz de Cristo. Porque é apenas cristão. Mas nunca pensou em ser discípulo. O discípulo segue, obedece e faz o que o mestre mandar. Ou eu estou errado? Eu quero ler aqui a partir agora do 29 até o 32. Não tem muito a que se esclarecer, mas nós vamos ler. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos vão rir dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Isso reforça os anteriores. O rei calcular se pode vencer uma guerra. Calcular. Razão, conta, analisar. Posso enfrentar? Posso ir? Se não pode, é melhor você nem tentar. O 33 diz assim: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. E aí eu tomo a liberdade de dizer assim: a exigência é renúncia. E o texto está restrito a posses, a coisas. Mas a regra da aplicação me autoriza a ampliar seu alcance. O que é a regra da aplicação? Quando a gente vai falar da Bíblia, ou vai ler a Bíblia, você tem 3 pontos. Um, a interpretação da Bíblia. O que é que a Bíblia está querendo me dizer? O que é que estava acontecendo ali? Por que aquilo aconteceu? Eu tenho que descobrir, eu tenho que saber por que, eu tenho que interpretar. A segunda é a observação. O que é que a Bíblia está querendo me ensinar? O que é que esse texto está querendo me ensinar? A terceira regra, aplicação. Onde eu posso aplicar isso na minha vida? Até onde eu posso aplicar? Isso tem uma questão ligada à hermenêutica. Então, ele diz assim: o texto está restrito à posse, mas a regra da aplicação me autoriza a aplicar ao seu alcance. Assim, pode-se dizer que a renúncia daquilo que está em nosso coração, naquilo que se opõe ao fruto do Espírito Santo, em Gálatas 22. Se a gente não renunciar àquilo que se opõe a Gálatas 5:22, se é o quê? Vamos lá, né? Olha. Todo mundo conhece o texto, mas a gente não decora. Se o que está no seu coração é contra tudo isso, você não pode ser discípulo. Entretanto, o fruto do Espírito é amor. Tem alguma coisa contra? Tem alguma coisa oposta a isso no seu coração? Alegria, tem oposição a isso no coração? Você não tem paz no seu coração? Você não tem paciência? Não é amável? Não tem bondade? Não tem fidelidade? Você não pode ser discípulo do Senhor. Não pode. Porque não é o Espírito que está agindo em você. E aí no final ele parece que muda o contexto, mas não é. Ele faz uma outra alegoria. Bom é o sal, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Você lembra que uma das primeiras palavras, logo no início do ministério de Jesus, o que é que ele diz para os discípulos em relação ao sal? Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. E não podia ser esquecido. O processo de fabricação do sal
É complicado. A pureza dependia da forma como se extraía o sal. Era um processo complicado. E isso tem um importante recado. Quando ele disse que bom é o sal, ele está dando um recado. E os discípulos tinham que entender. O recado é: se nós não vivemos como discípulos, somos como um sal sem sabor. Olha que para o sal perder o sabor demora, mas perde. Em contato com o solo, ele perde sabor. A exposição ao sol, ele perde sabor. Ou até por uma reação química, ele pode perder o sabor, pode conseguir se extrair o sabor. Mas demora, muitas vezes o sal perde a validade e você continua usando sal. É a coisa que menos se usa dentro de casa, o mais barato ainda até hoje é sal, pelo menos por enquanto, né? Então, o recado, quando ele diz, o sal é bom, seu discípulo realmente é bom. Se nós não vivermos como discípulos, não apenas como crente, somos como sal sem sabor. Mas não age, é crente, mas não age como discípulo. O discípulo tem aqueles frutos que nós lemos há poucos instantes, ou deveria ter. Dito tudo isto, eu faço agora uma transição em relação ao que é ser discípulo. A gente não deveria. Eu me pergunto às vezes, e chamo a igreja para se perguntar: nós somos mesmo todos discípulos de Jesus? Cumprimos a vontade do Senhor naquilo que Ele ordenou aos discípulos? Ou somos apenas crentes que frequentamos igrejas e uma vez por outra fazemos alguma coisa dentro da igreja? Hoje o irmão Miguel pregando aqui, ele voltou a falar da necessidade de ir para fora, que é o significado de igreja. O tempo urge. O mundo está avançando e a igreja está recuando. Eu me pergunto, eu sou de fato crente e discípulo de Jesus? Eu me perguntando pelas coisas que eu faço para o reino. Tem coisas que a gente faz, a gente não entende, ou faz movido não sei porquê. Não deveria ser assim, porque isso é um problema para a gente. Eu me pergunto, em certas ações ou reações que a gente tem, foi provocada pelo Espírito Santo, pela minha carne ou pelo outro? A gente tem que se perguntar isso. E muitas vezes é difícil perceber, ouvir a voz do Espírito Santo. Porque todo mundo fala, eu ouvi a voz do Espírito Santo. Mas cada um de nós sabe que não é fácil entender a mensagem do Espírito Santo. A gente só vai conseguir entender se comparar com o quê? Com a palavra de Deus. Só que quando a palavra de Deus diz que a gente deve perdoar e não perdoa, quem diz para não perdoar é o outro, ou a nossa própria carne. O Espírito Santo fala, e o que o Espírito Santo fala está na palavra de Deus. Ele não vai falar nada diferente do que está na palavra. A voz do Espírito é a Bíblia. O Espírito Santo de Deus fala pela Bíblia. Como a gente não ouve o Espírito Santo, aquela voz, o som, a frequência, quando vem alguma coisa ao nosso coração, a nossa mente, o que testifica é a palavra de Deus. Ela que testifica se estamos certos, se estamos agindo certos ou errado. É a Bíblia que vai dizer isso. Tem momentos na minha vida que eu não sei o que é que eu faço. E ser discípulo é ser discipulado. Eu me pergunto, isso está acontecendo para me discipular? Ou de alguma forma estou sendo manipulado pelo meu desejo? O que é que está me impulsionando a tomar essa decisão? É o meu coração enganoso? É o meu desejo de fazer? Porque a Bíblia manda o tempo todo a gente esperar com paciência no Senhor. E observe que muitas vezes a gente manipula as coisas para que as coisas aconteçam a nosso favor. Todo mundo faz isso. Todos nós somos manipuladores de alguma forma. A gente pede a Deus, diz que está esperando em Deus e mexe com os pauzinhos para as coisas acontecerem ao nosso favor. Aí eu me pergunto, isso que está acontecendo é para me discipular ou é para me manipular?
Estou sendo manipulado ou discipulado por mim mesmo? Estou agindo como Deus quer, ou como eu quero, ou como alguém quer? A gente tem que pensar nisso nas nossas decisões. Aí eu digo, da parte de Deus, sou sempre discipulado. De mim mesmo ou de alguém, eu estou sendo manipulado. Porque se não vem de Deus, eu estou sendo manipulado. Manipulado pela minha disposição mental, pelos meus impulsos, pelos meus desejos, pelos meus pensamentos, pela ansiedade, entre outros tantos fatores. Isso nos manipula. Por isso que a Bíblia manda esperar somente nele. E por que é que nos falta muitas vezes? A maturidade cristã. E aí a gente vai falar de manipulação e discipulação. É verdade que nossas relações nas nossas relações nós influenciamos e somos influenciados. Mas devemos influenciar para o lado bom, viu, irmãos? Para o lado certo, para o que edifica, para o que for proveitoso, para aquilo que nos leva para perto de Deus. Eu queria ler Romanos 15, 5, 7. Romanos 15, 5 a 7. Diz assim, que Deus, paciente e encorajador, dê a vocês um espírito de unidade, segundo Jesus Cristo, para que juntos, a uma só voz, glorifiquem ao Deus e ao Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem uns aos outros da mesma forma que Cristo o aceitou, a fim de que vocês deem glórias a Deus. E aí a gente tem que ouvir a voz de Deus olhando para a Bíblia. Ser discipulado é complicado, mas a gente precisa ser discipulado. Discipular é um processo natural, viu, irmãos? Quando se tem o Espírito Santo, o discipulado é um processo natural. Agora, influenciar errado para o mal, para a divisão, para a destruição, isso não é discipular. Isso é manipular. Manipular é atitude planejada, maquinada para realizar a intenção, geralmente do manipulador. Já ouviram falar no discipulado manipulativo? Algumas seitas praticam o discipulado manipulativo. Ela ensina aquilo que é favorável à sua entidade. Ela ensina as regras da sua entidade, não as regras da Bíblia. Então, quando alguém não tem a maturidade para entender, eu consigo manipular a meu favor. Já ouviu falar em manípulo? O irmão sabe o que é um manípulo, porque tem o discípulo e o manípulo. Manípulo é, exemplo, aquela torneirazinha que você regula a quantidade do que você quer que passe água. Aquilo ali é um manípulo. Você controla o fluxo, controla quando quer que saia água. Então, muitas vezes nós somos um manípulo, se a gente não tiver maturidade. Diferente do discípulo, que precisa ter a maturidade para tomar suas próprias decisões, para ver aquilo que está certo, o que está errado, e não ser o manípulo. Aquela válvulazinha da torneira é um manípulo que alguém usa para deixar sair a água na quantidade que ele quer. O influenciador para o errado, para o mal, para a divisão, para a destruição, é manipulador. Manipular é atitude planejada, maquinada para realizar uma intenção, geralmente boa apenas para o manipulador. Não foi assim que a serpente fez com Eva? Não manipulou as informações? Conhecem a história de Aitofel? Davi e Absalão. Ele dava conselho a Davi, mas estava do lado de Absalão, que queria tomar o poder do rei. Ele trabalhava dos dois lados. Aitofel manipulava a situação com o pai e com o filho. Esse era o manipulador. Leiam depois 2 Samuel capítulo 15, 16 para entender essa história. O que é que Aitofel fazia para tirar proveito da situação entre o pai e o filho? Todo manipulador, em regra, é também manipulável.
Característica do manipulador. Ele não pede, ele impõe. Ele não liberta. Ele domina, ele controla. Ele não consegue ver o outro como discípulo, mas vê nele um manípulo. Esse é o manipulador. Deseja muita atenção, mas consegue, por meio de bajulação. Manipular é um processo intencional incitado por crentes carnais, aquele que perdeu o sabor, e diz que é discípulo, mas não é. Que ouve, mas não se firmam na verdade. Está preso em 1 Coríntios 3, onde Paulo vai falar da que causa a divisão da igreja, o espírito mundano e não o espírito do Senhor. É o que causa as divisões da igreja. O verdadeiro discípulo é genuíno influenciador. Ele age naturalmente. O verdadeiro discípulo não precisa estar tocando trombeta. Ele consegue exalar o perfume de Cristo, o cheiro de vida naturalmente, sem atitude, sem fingimento. Já o outro só pode exalar cheiro de enxofre. Um discipulador ensina com a verdade, não impõe, pede com sabedoria e humildade, não controla, liberta. Foi isso que Jesus fez. Depois que eles estavam preparados, vão, ide, manda seguir, ver no outro potencial discípulo e um discipulador. Ele não toca a trombeta. Ele só quer a atenção dos céus. É aquele que faz alguma coisa e fica tocando trombeta para todo mundo olhar para ele. O discipulador, ele presta o serviço ao Senhor. Ele quer fazer o serviço. E aqui eu vou parafrasear o pastor Erivaldo. Ele quer o serviço e não ser visto. Ele não toca a trombeta. Ele quer a atenção dos céus e sua atenção é voltada para o reino de Deus. Ele não perde a visão do reino de Deus por nada. Ele é treinado para não perder a visão. Lembra de Paulo na cadeia? Perdeu a visão de reino? Preso, açoitado? E nós perdemos com facilidade a visão de reino quando somos afrontados, quando somos manipulados, que descobrimos que somos manipulados. O verdadeiro discípulo não perde nunca a visão de reino, seja em qualquer circunstância. Aqueles discípulos se desviaram, a não ser Judas, foram apedrejados, foram açoitados, chicoteados, mas a visão do reino foi até o final. O verdadeiro discípulo não se desvia da sua missão. O reino de Deus para ele está em primeiro lugar. O verdadeiro discípulo carrega o fruto do Espírito no seu coração. Mesmo com alguma deficiência, ele se esforça para praticar as verdades que nós lemos lá em Gálatas 5:22. O manipulador até fala de 1 Coríntios 13. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor é isso, o amor é aquilo. Mas as suas atitudes vão revelar que, na verdade, essas atitudes apontam para João 8:44. Quem lembra? Ele fala de 1 Coríntios 13. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não suspeita mal. Mas, na verdade, suas atitudes, se você olhar bem, vai apontar para João 8:44. Quer que eu leia? Vou ler para vocês. João 8:44. Muito conhecido. João 8:44. Vocês são do diabo. O pai de vocês quer fazer o que ele deseja. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, expressa sua própria natureza, pois é mentiroso e o pai da mentira. O discípulo não faz isso. O discípulo dá frutos. O discípulo se esforça para cumprir Gálatas 5:22. O manipulador não. Ele é fingido. Ele é enganador. Ele quer tirar proveito de alguma coisa da vida de alguém. Nós temos discipuladores na igreja e temos manipuladores. A gente só precisa ter maturidade, ter nossas próprias personalidades
para saber quando estamos sendo de fato discipulado ou manipulado. Nós temos que ter maturidade para entender isso. Nós temos que ter a nossa personalidade baseada naquilo que a Bíblia nos orienta. Não é o fato de eu ter uma boa amizade, de eu ter uma boa relação, que eu vou me deixar influenciar por maus conselhos. E a Bíblia diz que as más companhias faz o quê? Corrompem os bons costumes. As más companhias pode ser qualquer uma, fora ou dentro da igreja. Em qualquer lugar, no seu trabalho, na sua casa, na igreja, se a companhia for ruim, vai corromper o seu mau costume. Agora eu queria ler 4 versículos com a igreja, para a gente fazer uma conclusão aqui, da necessidade de a gente ser discípulo. Olha como a Bíblia chama atenção. Jesus fala várias vezes o que é, por que precisamos ser um discípulos. Lucas 14, 33. Deixa eu botar aqui. Lucas 14, 33, eu me perdi aqui. Lucas 14. Por que a gente tem que ser discípulo, irmãos? Vou ler. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. João 8, 31. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. 13:35. Deste modo, todos saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. E o último versículo é o 15:8. João 15:8. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Assim serão meus discípulos. Já houve uma pregação aqui sobre dar frutos. O discípulo tem que dar fruto. O crente nem dá fruto. Mas o discípulo tem a obrigação de dar fruto. Aliás, a característica do discípulo é dar fruto. Quem não dá fruto é apenas crente. É sal sem sabor. Nós temos que ser discípulos, respeitando o próximo, amando o próximo, obedecendo nossos chefes, se sujeitando às autoridades, suportando as dores, suportando as humilhações. Porque o teste é: você perdeu o alvo, meu irmão? Você perdeu a visão de reino, meus irmãos? Então você ainda não é discípulo. E o treinamento é longo e árduo. Porque esse versículo que nós lemos aí é o fundamento para um discípulo. Primeiro, ser sal e luz. Dar gosto, iluminar onde chega. E não onde você chegar as pessoas torcerem o nariz, sentir vontade de ir embora. Crente tem que ser sal e luz. Tem que iluminar e dar prazer às pessoas. E ele precisa também fazer, mas fazer o quê? O que o mestre manda. O discípulo faz o que o mestre manda. E também tem que suportar. Suportar em amor tudo e todos. E pior ainda, ou melhor, morrer em constante renúncia por amor a Cristo. Nós morremos todos os dias nas nossas renúncias. A gente pensa que renunciou, mas não renunciou nada ainda. Tem muita coisa para renunciar. A raposa tem escovis, tem covis, tem onde dormir. A gente ainda tem muita coisa. A gente tem cama para deitar, tem comida, tem tudo. Hoje em dia você não precisa renunciar a nada disso. Mas uma coisa a gente precisa: buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E todas essas coisas serão
acrescentada. E eu quero dizer que se o Espírito Santo habita em nós, sejamos de fato um discípulo, e não apenas mais um na multidão. Vou repetir. Se o Espírito Santo realmente habita em nós, sejamos verdadeiramente discípulos, e não apenas mais um na multidão de crentes que tem aí. Amém? Eu espero que a igreja tenha entendido, porque eu que vim trazer essa ênfase em ser discípulo por conta de umas mensagens que eu tenho ouvido nessa rádio câmara, mas na propaganda aqui. E tem me assustado exatamente essas comparações de as pessoas se julgarem seguidores porque se convertem ao evangelho. Ser seguidor é muito mais do que aceitar, que confessar. Ser seguidor é passar por tudo que aqueles discípulos passaram, colocar em prática todas as coisas que Jesus fez durante 3 anos com eles, e eles não hesitaram a fazer as mesmas práticas, principalmente Paulo. A ousadia de dizer, eu não tenho essa ousadia de dizer, sede meus imitadores, como eu fui de Cristo. Eu ainda não tenho. Alguém aqui tem? Porque eu não tenho essa ousadia. Então, ser discípulo é algo muito mais profundo de que vir para a igreja, de que ser crente e dizer assim, Deus conhece o meu coração. Então a anatomia está doida, porque você não é só coração, você é braço, você é perna, você é esôfago, você é pulmão. Deus fez cada parte. Então não queira enganar a anatomia, porque Deus conhece seu coração, mas também conhece a sua intenção. Ele conhece a nossa intenção. Então o bom discípulo trabalha para dar frutos. E esse fruto tem que permanecer. A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para não cair. A gente não pode se achar nada enquanto Jesus não voltar. A militância é grande até o dia da volta de Jesus. As lutas são grandes até o dia de Jesus. E muitas surpresas nós vamos ter até a volta de Jesus. A gente tem visto grandes pregadores cair. Quem sou eu para dizer que vão cair? Só tem que apelar para a misericórdia do Senhor para não cair. E me esforçar. A Bíblia diz que tem que a porta vai passar, a salvação a gente vai conquistar por esforço. O esforço vai ser grande, porque as tentações virão, as perturbações virão, a humilhação virão, mas a garantia é que aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, irmãos, guarde no coração. A gente precisa realmente deixar de ser crentes e pensar em ser discípulo. Ser crente é fácil. Ser discípulo é muito mais difícil. É isso que Jesus quer de nós, que sejamos discípulos. Lembra desse último versículo aqui? Ele disse, se quiser meu discípulo, tem que fazer isso, isso e isso. Não vamos brincar com a misericórdia do Senhor. Ele é amor, mas ele também é justiça. Amém? Que Deus nos abençoe. Me perdoe aí por qualquer palavra dita indevidamente. Mas é como diz o pregador, crie, por isso falei. Que Deus nos abençoe. Agora vamos ouvir mais uma canção, não é, Bic? Logo em seguida estaremos encerrando. Que Deus nos conduza aos nossos lares. E eu demorei demais hoje, viu? Não deveria não. Normalmente não demora não.